A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um dos inscritos desse canal. Abençoe as irmãs, abençoe os irmãos, abençoe a todos, né? Meus irmãos, estou aqui para mais um vídeo. Estou aqui para mais um vídeo, meus irmãos. Meus irmãos, tá difícil, né? Tá difícil falar das coisas de Deus, das maravilhas, da doutrina, porque o povo, eles estão preferindo ir para o lado do erro, né? Meus irmãos, teve uma pessoa que comentou aqui e falou que eu comentou dizendo, meus irmãos, essa pessoa ela estava muito braba comigo, né? Estava muito braba comigo e ela comentou que eu falei um pouco assim da Anábia, Apocalipse. Essa pessoa ela não gostou. E ela comentou aqui, meus irmãos, estava um pouco braba comigo, né? Ela estava um pouco braba, dizendo que quem estava fazendo salada era eu. Quem estava fazendo salada com a palavra de Deus era eu, né? Porque eu falei que a Anábia, Apocalipse, estava fazendo salada com a palavra de Deus. E essa pessoa não gostou. Meus irmãos, eu não volto atrás, né? Eu falei que ela está fazendo salada e eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Meus irmãos, quando a Anábia Apocalipse, ela lê Daniel capítulo 11, ela coloca o anticristo ali. Veja se ela não está fazendo salada, né? É por isso que eu estou falando que eu não volto atrás. O capítulo 11 de Daniel, ele é um capítulo que ele já se cumpriu. Ele não tem mais nada para se cumprir. No capítulo 11 de Daniel. Ali, meus irmãos, não tem nada a ver com o anticristo. Ali se trata de uma guerra entre o Irã, que é os persas, né? Se trata de uma guerra entre o Irã e a Grécia. Então, um capítulo que já se cumpriu. Não tem mais nada para se cumprir. Quando a gente medita no título da leitura, o título da leitura diz que o reino do norte seria destruído pelo rei do sul, que é o rei da Grécia. Nós bem sabemos que esse capítulo já se cumpriu. A gente bem sabemos que ali foi o rei, o Alexandre, né, o Grande, que guerreou contra o Irã e venceu a guerra. O rei Alexandre o Grande, ele não só venceu a Grécia não, é a Pérsia, né, o Irã, mas como ele guerreou também contra a Babilônia, ele saiu vencendo, né, saiu destruindo tudo. Foi um rei muito, assim, muito parecido com o rei Nabucodonosor. Então ali não se fala do anticristo naquele capítulo. É um capítulo que já está cumprido. Não tem mais nada para se cumprir. No capítulo 11 de Daniel. Mas a pessoa que ele não conhece nada, 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 ele, tanto faz você estar pregando a verdade como estar pregando o errado, porque ele não discerne, né? Ele não discerne nem uma coisa nem outra. E aí se está pregando o erro, a pessoa acha que está pregando a verdade.
E se a pessoa tá pregando a verdade, a pessoa acha que tá pregando o erro. É assim, né? A pessoa que não discerne nada, não estuda a palavra de Deus. Eu creio que seja o caso dessas pessoas que fazem esse tipo de comentário aqui, né? Mas, meus irmãos, eu tenho um cuidado assim muito grande com a palavra de Deus. Antes de gravar um vídeo assim, para aqueles que estão inscritos nesse canal. Que a gente, meus irmãos, tem que ter cuidado, não é? Quando a gente está transmitindo a palavra de Deus, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está cuidando da salvação de alguém. Já pensou a pessoa ir para o inferno porque ficou ouvindo alguém pregando errado, ouvindo a pessoa pregando errado? Que nem essa pessoa que comentou, ela me parece que já está bem enraizada aí nos ensinamentos da Anábia. É preciso tomar um pouco de cuidado. É preciso tomar muito cuidado com os ensinamentos dessa irmã aí. Que ela profecia que já se cumpriu, ela acha que vai ainda se cumprir, e ela realmente faz salada sim. Eu não volto atrás. E no capítulo 12 também do Apocalipse, onde ela fala que o capítulo 12, a mulher ali é é como é que fala, meus irmãos? O nome, esqueci o nome agora, fugiu da minha mente. É a Palestina, né? Ela fala que é a Palestina. E aí, meus irmãos, que nem eu sempre falo para vocês, eu tenho aquele cuidado com as coisas de Deus, para não transmitir qualquer coisa para os irmãos, para as irmãs, né? O versículo 17 do capítulo 12 do Apocalipse diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ora, os judeus não têm o testemunho de Jesus. Os judeus não guardam os ensinamentos de Jesus, a doutrina. Como é que o capítulo 12 de Apocalipse está se referindo a Israel? Não tem como, meus irmãos. Esse capítulo é um capítulo também que já se cumpriu. Esse capítulo está falando de Maria, a mãe de Jesus. Não tem nada a ver aqui com Israel. Medita bem nesse versículo que eu li para vocês. Versículo 17. Medita bem, que você vai entender que os judeus não guardam a doutrina de Jesus, porque eles nem crêem que Jesus ainda veio ao mundo, né? Então, meus irmãos, não é também só a Anábia Apocalipse que fala, né, que o capítulo 12 do Apocalipse, ele é Israel. Tem pessoas aí, tem pastores aí, meus irmãos, até renomados, com nomes, né, que pregam a mesma coisa. Mas o versículo 17 que eu li joga por terra toda essa teoria desses homens. Tem muita gente, meus irmãos, que não tem zelo com as coisas de Deus. E é preciso a gente ter muito cuidado. E aí essa pessoa também comentou que eu não entendia nada da Bíblia. Mas a pessoa não explica o porquê que eu não conheço a Bíblia, né? Eu fiquei assim um pouco meditando. Eu digo, será que é porque eu falei que a sexta taça da ira de Deus foi derramada no trono de Nabucodonosor? Porque, meus irmãos, para quem está enraizado nas coisas erradas, vai achar isso um absurdo, né? Só não
tá com a mente ali já firmada naquilo ali que aprendeu. E aí vê o pregador que vem e fala uma coisa dessa, a pessoa fica realmente querendo dizer que a pessoa não entende nada de Bíblia, né? Mas eu tenho firmeza no que eu estou falando. Como por exemplo, meus irmãos, eu gosto muito desse versículo que está no capítulo 18, versículo 23, eu vou ler, e o versículo 24 para a nossa meditação. Eu gosto muito desse versículo 23 porque ele joga por terra toda a teoria. Aquela teoria de dizer que aqui está se referindo a Roma, né? Que esse capítulo aqui está se referindo a Roma, que a Babilônia aqui é Roma. Meus irmãos, joga por terra essa teoria aí. Eu gosto muito desse versículo. Diz assim, meus irmãos: e luz de candeia não mais luzirá em ti. Luz de candeia não luzirá mais em ti. E aí, meus irmãos, isso aqui é quando foi derramada a sétima taça, a última taça da ira de Deus, né? Aqui diz: e luz de candeia não mais luzirá em ti. Ou seja, o anjo está falando aqui para o apóstolo João que essa cidade ela não seria mais iluminada por luz de candeia. Veja, meus irmãos, que está se referindo a uma cidade bem antiga, que não havia energia, né? Uma cidade muito antiga. E aí, meus irmãos, eu creio que esse versículo aqui ele joga por terra toda a teoria daqueles que diz que aqui se fala de Roma, né? E esse versículo aqui, meus irmãos, me dá muito assim autoridade para falar que aqui se trata da Babilônia mesmo, de Nabucodonosor, e não de Roma. Esse versículo ele me dá essa autoridade. Agora tem pessoas, meus irmãos, que mesmo a gente lendo, mostrando, a pessoa resiste. Ele resiste. E eu já fui assim. Eu já fui assim, de ler um versículo e ficar resistindo. Mas teve um tempo que eu parei, eu digo, por que eu tenho que ficar resistindo? Por que eu tenho que estar resistindo o versículo? O versículo está falando que é isso aqui e eu estou dizendo que é isso aqui. Não tem por que eu estar resistindo. E aí, meus irmãos, parei com essas coisas. Parei, meus irmãos, com essas coisas, porque a gente tem que aceitar a palavra de Deus. Não é o que a gente pensa, o que a gente acha, né? E aí o resto do versículo diz, meus irmãos: e voz de esposo e de esposa, não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Por que voz de esposo e voz de esposa não se ouviria mais nessa cidade? Meus irmãos, porque ela foi destruída, né? Nós bem sabemos que a Babilônia ela está ali no Iraque, e parece que a 80 quilômetros de Bagdá. E aí, meus irmãos, ela está toda destruída, cercada, né, de arame farpado. Veja a profecia, né? Não é algo aqui não se trata de algo que vai acontecer futuramente. Deus aqui está mostrando para João coisa que tinha acontecido lá para trás, há muitos anos atrás. Deus estava mostrando para João. É isso que o versículo está falando. O Apocalipse, meus irmãos,
ele não foi escrito assim por segmento. Tem coisa no Apocalipse que já se cumpriu e tem coisas que ainda vai se cumprir. E aí é por isso que há tanta confusão, né? No meu entender, esse capítulo, as taças da ira de Deus, deveria estar no lugar do selo, né? Porque já é um livro assim que se cumpriu umas coisas e tá outras também ainda falta se cumprir. Eu acho assim, né? Então o Apocalipse é isso, ele tem coisa que já se cumpriu, tem coisa ainda que está para se cumprir, né? E aí, meus irmãos, vamos lendo aqui para a nossa meditação. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, meus irmãos, o sangue dos profetas. Veja que essa expressão se trata dos profetas do passado. E aí a gente vê aqui também a hipocrisia dos homens dos nossos dias. A hipocrisia, né? Por que hipocrisia? Porque eles dizem que não há profeta mais nos nossos dias, no tempo da graça. E aí, não há profeta no tempo da graça, aí vem me falar que essa Babilônia aqui é Roma? Como é que é isso? Como que é isso? Não há profeta no tempo da graça. Eles falam. E aí vem me dizer que esse capítulo está se referindo a Roma. Como é que é isso, né? Como que é isso? Então, meus irmãos, aqui está falando dos profetas antigos. Aqui diz: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então tá aí, meus irmãos, o versículo que eu li, né? Está aí falando dos profetas do passado que foram mortos na Babilônia, né? Então é isso, meus irmãos. Esse aí é mais um vídeo para a vossa meditação. Essas pessoas, elas têm que prestar mais atenção na Bíblia. Não ficar brabo assim comigo, porque dizer que eu estou, meus irmãos, falando que a Nábia tá fazendo salada com a palavra, né? Ela tá mesmo. E a pessoa também falou que eu não sabia o que era o Blinks. Realmente eu não sabia mesmo. Porque eu não sou crente de televisão, né? Essas coisas primeiro aparecem na televisão. E depois da televisão vai pra internet. E eu não sou cristão de televisão. E eu confesso que realmente estava desinformado sobre o Blink, né? Blinks, né? Mas, meus irmãos, não tem nada a ver também com o que a Nábia Apocalipse falou. Que ela disse que os 10 reis que está no Apocalipse 17 vai entregar o poder para o anticristo, né? Ela falou que é o Blink, né? O Blinks. Nada a ver, né, meus irmãos? Que lá está se falando de 10 demônios que vão passar poder para a besta. E ali eles vão guerrear contra Jesus, e Jesus vai vencer porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Tem nada a ver com brinques. O brinque, meus irmãos, eu fui pesquisar, é a nova moeda, né? É uma nova moeda que vai sair aí, aonde já tem 7 países que já estão envolvidos, né? Foi isso que eu entendi. Mas não tem nada a ver, por isso que eu falo que essa irmã ela faz uma salada mesmo, né? Não tem nada a ver dela agora pegar aqueles reis, né? Os 10 reis do Apocalipse 17, e agora dizer que esses 10 reis vão passar o brinques, é pra besta. Não, não tem nada a ver. O que tá aí, os 10 reis que tá lá no Apocalipse 17, são 10 demônios que vão passar poder pra besta e vão guerrear contra Jesus. E como é que eu sei que são 10 demônios? Porque ninguém é eleito para governar uma hora. Ninguém é eleito. Qual é o presidente que é eleito para governar uma hora? Lá diz que eles receberão poder. Mas não é poder de você receber um cargo, não é nada disso. É poder, um poder satânico para poder enfrentar o Cristo, né? É um poder satânico para poder enfrentar o Cristo. É uma força do mal para poder enfrentar o Cristo. Não é um poder assim de se assumir um cargo. Por isso que eu tô falando que ela faz sarapaté sim. Faz salada, né? Mas eu não estou aqui para denegrir a irmã, não. Estou aqui, meus irmãos, para a paz. Deus chamou a gente para a paz, né? Queria muito que ela meditasse aí nos meus vídeos. Meus irmãos, porque para ver se a gente chega aí a um acordo, né? A palavra de Deus diz que Ele quer o povo dele em união. Qual bondoso é? Tem um versículo que diz assim, né? Qual... agora não lembro bem. Não lembro bem, meus irmãos. Mas fala de união. Fala de união entre os irmãos. Então fica aí mais esse vídeo para a vossa meditação. Que Deus assim vos abençoe.